Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal da Igreja Evangélica Congregacional de Centro Sé. E a partir de agora nós vamos começar um documentário com o título O Sertão Virou Mar e Centro Sé Não Se Afogou. Entranhado no polígono das Secas, situado à margem direita do Rio São Francisco e de forma especial no Lago do Sobradinho, na Bahia, Centro Sé é o terceiro maior município em extensão territorial, com 12.871 km². Acabaram de completar 188 anos de emancipação política no dia 6 de julho de 2020, o que lhe confere valores e história que a sua gente reúne-se para contar. Ele traz uma riqueza de detalhes sobre a história da nossa cidade, todas as lutas enfrentadas por um povo, que sofreu a relocação depois da construção de uma barragem, mas também mostra a vitória desse povo de tentar buscar as saídas. E nós, enquanto Secretaria de Educação, ficamos felizes por poder proporcionar aos nossos alunos, aos nossos professores, um trabalho feito com tanta qualidade para que especialmente os mais jovens possam conhecer como foi realmente a nossa história. É uma cidade linda, rica e que merece esse presente. A Secretaria de Educação, em parceria com a Igreja Congregacional, resolveu criar um documentário para contar, de fato, como se deu essa transição da velha Centro Sé para a nova. Então, foi um vídeo criado com a finalidade pedagógica, que temos que ressaltar, que é importante que os alunos da rede municipal tenham conhecimento de como aconteceu essa mudança e como está sendo hoje a nova Centro Sé depois desse período que realmente deixou muita coisa, muita riqueza lá, mas também trouxe algo para cá para se acrescentar, e esse vídeo para fortalecer o sentimento de pertencimento do nosso povo, para que continue preservando as riquezas que nossa Centro Sé tem. A gente tem alegria em dividir com o pessoal do setor pedagógico, desde a educação de jovem adulto, educação infantil, de forma especial o ensino fundamental 2, que agora são os anos finais, que é o termo que se usa, e aí tem a gerência de Educação, sobretudo a Secretaria do Município agora, com o secretário Isamar. A gente se reúne, eu como pastor da Igreja Evangélica Congregacional, para que nós juntos possamos pensar nessa ideia e ajudar você que está em casa, sendo você aluno ou não da Rede Municipal de Educação, mas a compreender os valores históricos e o andamento de como tudo aconteceu desde a origem até os dias atuais, já que nós estamos aí no início da década de 20 do século 21. É um prazer para nós pensarmos nisso juntos. Por isso que a Secretaria de Educação do município e a Igreja Evangélica Congregacional reconhece a necessidade do registro de som, imagens e depoimento para a informação do seu povo e, de forma especial, dos alunos que ajudarão a escrever os capítulos e darão continuidade à nova história ou à história daqui por diante do município de Centro Sé. Nós temos materiais que comprovam a habitação dos caimbés nessa região. Do meu lado, o Marluz, que está responsável por essa área e sabe exatamente como lidar. E aí nós vamos fazer um bate-bola para que ela responda
Em poucas palavras, porque são muitas as informações. O que é isso? Esses são artefatos utilizados. A gente atribui a indígenas caimbés, mesmo sendo pré-históricos, pelo fato de ter sido encontrado no local onde era considerada a localização da tribo indígena caimbé Amaniú. Isso é o quê? Isso aí que tem em sua mão? É um chopper feito de cristal, quartzito. Quartzito, um chopper. O que é chopper? É uma espécie de batedor que era utilizado na cozinha. Certo. Isso também? É também um chopper. Um chopper. E também foi muito bem utilizado. Olha, ele tem as marcas. Esse aqui? Isso aqui é um machado de arenito. É um outro machado de uma pedra sílex. Sílex? O que é sílex? É uma rocha específica que era muito utilizada por eles. Ok. Isso? É um outro machado de quartzito. Qual a Quartzo. finalidade? Esse machado é diferente do outro. A finalidade. Eles utilizavam mais no corte de árvores. Principalmente das madeiras, de plantas para fazer remédio, casca de árvore para fazer remédio. Ok. Esse? Também. Só esse daqui são os famosos curiscos. São as pedras que o pessoal atribui, pedras caídas do céu em tempos de chuva. Porque elas são de ferro e geralmente eles encontram em um lugar que aconteceu de cair um raio, de queda de raio. O que é isso aqui? Isso aqui é uma pedra utilizada no ritual caimbé para fazer medicação pelo pajé. É uma espécie de pilãozinho, é um pilão pequeno, onde ele coloca as sementes e tritura para fazer medicação. Tá. E esse aqui? Esse aqui é chamado machado mágico. É um machado que tem a aparência dos outros, mas os índios da nossa tribo aqui utilizavam justamente para cortar febres e maleitas. Ele usava isso cortando a árvore, uma vez que ele cortava a doença. Ah, então tinha que ser exatamente nesse material. Nesse material e esse ritual. Onde foi encontrado isso aqui no Brejo? No local onde era considerada a morada desses índios, a tribo Caimbé. Da tribo Caimbé. Na estrada que vai dar acesso ao Junco. Junco, distrito de Amaniú, terra de José Martins Ribeiro. Por ser um território muito vasto, a gente tem grupos tupis e tapuias. Os guaranis passaram por aqui, mas não se fixaram. Então a gente tem os tupinás, os tupinambás, os caimbés, que são basicamente os moradores desse território, eram os caimbés Amaniú, parente dos caimbés Massacarás, vindos do Açuruá de Gentil do Ouro. Caimbés Amaniú, foi isso que deu origem ao distrito de Amaniú? Exatamente. Os caimbés, caimbé é uma árvore que quer dizer árvore do fogo, e Amaniú, outra árvore que é um algodão inteiro, como muita gente ainda conhece, algodão que serve para fazer medicações que são usados na fitoterapia do povo ancestral e que até hoje as pessoas usam. Como esse território era vasto em Amaniú, todo o distrito, todo o território de Amaniú tem esse nome em homenagem a essa planta, a essa árvore. Caimbés e depois, por causa do algodão, Amaniú. Como era? Antes, a tribo Caimbé era Caimbé e ela vem da região da Amazônia. E aí eles adotam a corruptela do território onde eles residem, porque são tribos que se dividem em parentes. Hoje, os remanescentes dos caimbés estão em Massacará, em Euclides da Cunha. Lá são caimbés Massacarás. Os daqui, caimbés Amaniú, por causa do território Amaniú. Quando o Brasil foi colonizado, os caimbés já estavam aqui. E eles permaneceram até por volta de 1800, 1823, mais ou menos. Em 1770, aqui era caminho de tropeiros que comprava gado na região do São Francisco, levava para a Feira de Santana e de Feira de Santana para Goiás e Mato Grosso. Então a rota deles era Jacobina, passando por aqui. A feira de gado se dava aqui, a Feira do São Francisco, aqui na comunidade Brejo da Brasa, no local que hoje ainda se chama Feira.
E eles levavam esse gado comprado da região de São Francisco para a Feira de Santana e Porto Nacional em Goiás. Por que o nome Brejo da Brásida? Por que Brásida? Bom, brejo porque é um brejado. Nós ainda permanecemos com esse brejo. Nós conseguimos ainda preservar esse brejo. E Brásida é o nome de uma índia caimbé, que foi pega a dente de cachorro por um homem chamado Trasíbulo Amaral, que era descendente de português e grego e indígena. Trasíbulo era um tropeiro que comprava gado e na passagem, na subida da serra, antes de subir a serra, eles vinham com muita sede, não sabia de onde tinha água. Os animais sentem o cheiro de água, sentiram o cheiro do olho d'água. E quando eles adentraram a mata, que chegaram até o olho d'água, encontraram essa menina índia de 13 para 14 anos. E como ela era selvagem, não aceitou o assédio dele, porque ele pegou essa menina e depois levou para uma irmã para tomar conta e se apaixonou por ela e queria casar com ela. Ele deu o nome de Brásida, que em grego quer dizer indomada, e também era uma homenagem dele ao general grego que deu aquele presente aos troianos. Aí por isso, Brásida. Brásida, a indomada. A 130 quilômetros dali, como se fosse num abrir e fechar de olhos, mas uma mudança no quebra-cabeça da história e no fechar das cortinas, ao abrir um novo ato. O porquê do nome Centro-Sé? Olha, muitas pessoas pensam, né, que o nome Centro-Sé veio da família, mas não foi, é o contrário. Centro-Sé, a família recebeu o nome. O pessoal vinha procurar minérios, saíram os portugueses, né? E então aqui em Centro-Sé chegou uns portugueses oriundos do Piauí, estavam no Piauí e vieram para cá, passaram para cá, né? E aqui então encontraram, saíram ali no povoado de Aldeia e encontraram uma tribo indígena. E essa tribo chamava Centócia. A origem do nome foi uma origem indígena, Centócia. Mas um português casou-se, apaixonou-se aí por a filha do cacique, uma índia, e aí tiveram um filho. E esse filho recebeu o nome da tribo, Centócia. Esse menino veio mais tarde a ser, depois de homem, ocupar o lugar do pai, ficou como tribo, o cacique da turma, era um grande guerreiro, né? E aí ele lutou muito, porque apareceram, depois dos portugueses, vieram muitas outras pessoas. Né? Aí vieram e lutavam pelo nome, pela terra, querendo tomar a terra, e eles não queriam dar, né? Então aí houve uma perseguição muito grande com os índios e eles se dispersaram. E esse Centócia morreu lutando pela terra e os seus direitos que tinha. Na frente da porta principal da Casa Grande, aí eles desenharam o índio, esse índio Centócia, com a coroa, com as coroas de Dom Pedro. Dom Pedro tinha as coroas assim de lado, umas folhas de palmeira, e no foco estava lá o ornato, era o ornato da Casa Grande. A gente, quando chegava, logo a gente via logo o índio, Centócia, né? Estava lá, era central. Tinha o cocá e o índio. As raízes portuguesas, os habitantes da Ponta d'Água, Junco, Brejo da Brásida, Vereda de Jacaré e de toda a Serra. Eu estou na Fazenda Alegre e nas minhas costas está a Casa Grande. Essa casa foi reconstruída em 1881. Se é uma reconstrução, isso quer dizer que a casa antecede a esse período. No ano de 1682,
O primeiro arcebispo da Bahia, Dom Gaspar Barata de Mendonça, deu nome de Freguesia Velha de Santo Antônio de Jacobina, a cidade onde hoje é Campo Formoso. Muitos vieram procurando garimpo e antes de 1682, os jesuítas já estavam num processo de conversão dos silvícolas, isso é, dos índios que habitavam aquela região. O aldeamento cresceu e por isso foi elevado a freguesia. Então, Belchior Dias Dávila foi o segundo senhor da Casa da Torre e outros da família Dias Dávila, eles adentraram essa região onde hoje é Campo Formoso. Então, os habitantes do Alegre, os habitantes da Serra ali, eles são oriundos dos portugueses que vieram da Casa da Torre. E aí eu estou mostrando o lado de Campo Formoso, mas também quero mostrar para você a situação em Jacobina. Note que o primeiro nome de Campo Formoso foi Freguesia Velha de Santo Antônio de Jacobina. Então isso quer dizer que Jacobina é anterior a Campo Formoso. Por quê? Nas primeiras décadas do século XVII, isso é entre 1600 a 1615, 1620, foi descoberto ouro em Jacobina. E quem descobriu o ouro? Roberto Dias. Em 1652, chegaram Antônio de Brito Correia e depois os Guedes de Brito. Eles chegaram acompanhados de muita gente e muitos escravos para fazer o processo da mineração. É tanto que Jacobina já tinha chegado a 700 batéias de ouro. O interesse da coroa portuguesa foi tão grande e aí começou a enviar gente e pessoas também com decisões autônomas ficaram próximos ao rio Itapicuru-Mirim. O território de Jacobina, a cidade de Jacobina, nasceu exatamente ali, nas margens do rio Itapicuru-Mirim. Isso fez com que o Conselho Ultramarino, em 13 de maio de 1726, decidisse que fosse criada, pelo governo da província, 2 casas de fundição. Uma em Jacobina, que foi criada no dia 5 de janeiro de 1727, e outra em Rio de Contas. Por isso existe a Estrada Real, que você inclusive vai ver aqui, nós vamos mostrar agora para você a Estrada Real. O ouro de Jacobina cresceu tanto, foi tão produtivo, que arrecadou-se em 2 anos cerca de 3.841 libras de ouro, só em Jacobina. Dom João V, em 5 de 8 de 1720, elevou a vila de Santo Antônio de Jacobina. Note bem isso, Vila de Santo Antônio de Jacobina. E fez com que essa vila tivesse 300 léguas entre Rio de Contas até Sergipe, incluindo as cachoeiras de Paulo Afonso. Olha o tamanho e por causa do quê? Do ouro. A coroa portuguesa precisava de ouro. Com isso, os Almedas e Ribeiros, também portugueses, adentraram essa região de Jacobina e Campo Formoso, chegando onde hoje é o Alegre, Brejo da Brasda, Junco. Havia no meio desse povo uma veneração a Santo Antônio. Note que as 2 cidades, Campo Formoso chamava-se Freguesia Velha de Santo Antônio de Jacobina e a cidade de Jacobina também chamava-se Santo Antônio de Jacobina. Ou seja, a tradição, essa tradição de consideração ao santo, ela chegou até o Junco, que inclusive o Junco comemora 13 de junho também. E isso me faz lembrar que quando eu era menino, eu ouvia as mulheres do Junco rezarem os benditos em latim, típico dos portugueses que vieram daquela época para o Brasil. Prova disso está exatamente nesse documento que nós vamos ver agora, assinado pelo próprio Zé Martins Ribeiro, falando da Joana Peixoto como a tia dele. Isso é, a família Peixoto que veio a Jacobina chegou até o Junco, conforme diz o documento escrito em 1849, ainda no período imperial. Concordamos com as avaliações por estarem boas. Junco, 18 de agosto de 1849. Arrogo de minha tia Dona Joana Peixoto de Miranda, por não saber ler e nem escrever. Bartolomeu José Pereira, Gabriel de Almeida Batista,
José Martins Ribeiro Soares. Aqui você tem alguns materiais antigos, como era utilizado naquele período, ferro à brasa, você tem a lança, que os antigos moradores caçavam onça com ela, se defendiam também. Você tem muitos materiais, um estrivo de cunho feminino, como a caçamba, e você vai deslumbrar aí no seu vídeo. Mas voltando agora para frente da casa, essa casa é um registro de um período escravagista. Os membros da família Almeida, Ribeiro e também Soares, que aqui habitavam, eles tinham escravos, e esse é um marco que não pode ser esquecido na história do município. Monteiro Lobato um dia disse que um país se faz com homens e livros. E obviamente quando ele falava livros, ele falava sobre isso porque ele visitou os monumentos nos Estados Unidos de George Washington e de Lincoln. E ao visitar esses monumentos, ele disse que sobre as obras daqueles homens, né, a morte não tinha poder, isso perpassava as gerações. Essa casa é um dos exemplos. Mas esse também é um lugar tão simples, o Alegre, tão pequeno, e daqui já saíram prefeitos, vice-prefeitos, presidente de câmara, vereadores, um lugar que para o município a expressividade é menor, mas o vínculo histórico de luta e sobretudo, de desempenho na área política do município continua. E por isso o interesse desse documentário histórico em focar os valores daqui provenientes. A respeito da coluna Prestes, nas paragens de Centro-Sé, em 1926, Wilson Lins escreveu: A passagem da coluna Prestes pelo Brejo da Brasa. Quando os revoltosos, liderados por Carlos Prestes, saíram de São Paulo para vir para os 11 estados percorrer para poder lutar pelo voto direto e pela liberdade de imprensa. No Brejo da Brasa, ela é marcada dizendo a minha avó Maria, que se chamava Diquita, que naquele tempo os revoltosos, quando passavam pelo brejo, dizem que se eles encontrassem bode, cabra, qualquer coisa, diz que o que eles não podiam levar, eles pegavam e rasgavam e jogavam fora. Tratando também dos animais, eles matavam para comer, e eles diziam que naquele tempo eles tinham que ir para dentro da caatinga, ficar lá guardando o dia em que a revolta chegava. Outras pessoas dizem que até os santos da casa tinha que tirar, porque diz que os revoltosos já estavam vindo. Como eles consideravam o brejo ainda parte de terra de coronéis, aí eles demarcavam por lutas. Lá existe as quixabeiras dos revoltosos. Nessas quixabeiras ocorreu disputas entre os revoltosos e entre a população nativa, a população do lugar. E alguns terminaram falecendo e morrendo naquele local, que era as quixabeiras dos revoltosos no brejo. Outros revoltosos, volta e meia, eles vinham. Mãe conta uma história, diz que eles estavam numa moagem de cana-de-açúcar, que o brejo plantava cana-de-açúcar, utilizava os touros para poder ter atração, para poder processar e transformar o mel da cana-de-açúcar em rapadura, e ela conta que Libório, que era o compadre dela, teve uma época que o Pedro Loló, que era o pai dele, para poder conseguir ver se ele estava lá, aí disseram que a revolta estava chegando. Ele pegou uma pá, daqui mexia o mel, e aí pensou que fosse um menino e correu com a pá. Quando chegou já perto da casa dele, do lugar de alojamento que eles iam correr, percebeu que ele tinha pegado uma pá e não um menino, ou seja, a coluna Prestes no brejo, ela não foi demarcada pela luta que conta a história tradicional. Ela foi marcada por luta do pessoal
disputar os seus bens para continuarem vivos. Já a história e a política narra que a Coluna Prestes, Carlos Prestes, era o cavaleiro da Boa Esperança e que ele andava à procura de direito, por liberdade de imprensa e pelo voto secreto. Mas lá não foi o que ocorreu. A história é contada de outro jeito. Chega a década de 30 e o Virgulino Ferreira, o Lampião, adentra o grande município de Centro-Sé. Eu mesmo fiz uma entrevista com o seu Tonhá, né? Então, Lampião, ele invadiu Centro-Sé em 1933. Ele entrou por Bossoroca. O primeiro lugar que ele passou foi em Bossoroca. E de lá ele rumou. Bossoroca distava de Centro-Sé umas 6 léguas. A sede de Centro-Sé nesse tempo estava em Oliveira. Ele chegou em Oliveira às 6 horas da manhã, do dia 8 de julho de 33, às 6 horas da manhã. Aí ele chegou e bateu na porta, só com 2 cabras. E aí seu Tonhá pensava que era alguém procurando ele, né? Que ali ele tinha farmácia, vendia remédio, vendia tecido, vendia produtos de limpeza, de comida, né? Ele tinha tudo, a loja era completa. Aí ele pensou que levantou. Quando levantou, que abriu a porta, nem a porta foi aberta ainda, quando ele destrancou a porta. Essa entrevista eu fiz com o seu Tonhá mesmo, eu ouvi dele, né? Sim. Aí então ele já pegou ele pelos braços, 2 cabras pegaram ele pelo braço, ele não tinha visto o Lampião, só viu os 2 cabras. Aí ele quis se revoltar e Lampião apareceu. E disse: coronel, nós estamos precisando de dinheiro e eu quero que você me dê agora 5 mil réis, 5 contos de réis. 5 contos de réis? 5 contos de réis. Aí ele disse: eu não tenho. Eu não tenho esse dinheiro em mãos, eu tenho em bens. Ele disse: bens eu não quero, nós só precisamos de dinheiro. Aí mandou que botou ele lá na parede e os cabras junto com eles providenciem. Aí chamou os outros e começaram a saquear a loja. Saquear tecido, chamou o povo, convidou o povo todo do povoado e perguntava quem quer roupa, quem quer pano, e o povo não podia dizer que não queria, né? Não queria ser contra seu Tonhá, mas não podia ser. Porque Lampião, aí ele pegava os tecidos, os rolos... Ou seja, o povo estava entre Lampião e Tonhá. Entre a cruz e a espada. Estavam entre a cruz e a espada. Eles escolhiam, ou obedeciam o coronel ou obedeciam o Lampião. Mas aí o coronel mesmo disse que obedecesse a eles, né? Eles também resolveram, porque de qualquer jeito tinha que obedecer a ele. Nessa ocasião, seu Tonhá se lembrou de seu Janjão, que era inimigo político. É verdade que as pessoas seguravam no tecido e Lampião mandava correr? Corra, vá correndo. Aí vai correndo. Aí onde ele queria, pronto, cortava, aí vinha outro. Era assim. O saque foi feito dessa forma? Foi feito assim, e seu Tonhá só olhando, ele mesmo me contou essa história quando eu fiz a entrevista com ele, né? Aí ele fez uma carta para ele. Janjão, estou preso pelo capitão Lampião. Ele exige 5 mil contos de réis sob pena de minha vida. Providencie com amigos em Juazeiro para terminar isso. Disse-me depois que eu viajaria com ele, enquanto chegava o dinheiro, mas reconsiderou. Bom, revoguei a sua sentença. O senhor não viaja mais comigo. Vai me dar 4 mil contos de réis. Eu não tenho esse dinheiro. Está bem. O senhor manda este dinheiro no dia 30 para São Romão. E saiu para ir contemplar o saque. Depois mandou que eu fechasse a loja e, ao chegar na sala, disse-me: olha lá, veja bem o trato que está fazendo comigo. Feliz do que não me conhece. Se no dia o senhor não me mandar o dinheiro, o senhor morre e não fica uma só fazenda. Queimo todo. Não me traia. E você até o dia 30 tem
que me dá esse dinheiro. Trato é trato. Se falhar comigo, morre, você não fica com nenhuma fazenda. Nem família, nem a fazenda, eu vou queimar tudo. Aí então ele deixou, mas deixou seu Tonhá amarrado. Ele, quando saiu de lá, disse que ia para São Romão, mas aí passou pela Palmeira, e aí da Palmeira ele entrou no Junco. E lá já vinham as volantes, chamavam volantes naquele tempo, a polícia, né? Aí vinham as volantes já atrás dele, porque os rádios nos outros lugares já estavam denunciando que ele estava em Centro-Sé. E que a família, né? As famílias pediram socorro, né? Então, doutor Raul mandou volantes e conseguiram volantes, e aí vinham as volantes, que era um bando de soldados. Aí ele já vinham atrás dele. Aí quando chegaram na sede, disse que ele tinha fugido. Aí eles foram atrás, no Junco, e num lugar que chamava Tanque Negro, que eu não sei se ainda, parece que não tem mais o Tanque Negro, ele foi mudado, né? Então, no Junco, eles tiveram o primeiro contato de fogo. Encontraram a volante, ele se encontrou de cara com a volante. E aí houve muito tiroteio, e eles já tinham... sabiam que a volante já vinha atrás, por isso ele correu para o centro. Aí fizeram 16 trincheiras, ficaram dentro das trincheiras, fizeram uma picada para sair, no caso de fugir, e aí houve o primeiro tiroteio. Os soldados estavam expostos, né? Nos primeiros tiros tombaram mortos lá, entre o Junco e esse Tanque Negro. Entre o que foi o encontro entre um lugar e outro, mais pertinho, né? Sim. Então tombaram o cabo Luiz de Farias e o soldado Fernandes Limas, já tombaram morto no primeiro tiroteio. Depois foi ferido Emílio de Oliveira, um tenente, né? E aí, que era conhecido esse tenente como Cabra Preta, né? Que rastreava longe o pessoal. Era rastreador? Era rastreador. Aí então ele veio, aí de lá eles saíram pelas trincheiras e vieram. Aí teve outro, aí já vinha mais 3 volantes, que eles encontraram no Angico, na Serra do Angico, entre a Palmeiras, eles voltaram, né? E aí outro tiroteio, o segundo tiroteio. Nas décadas de 50 e 60, despontam novas lideranças políticas oriundas da Caatinga e de outros lugares do município. Em 66 eu me lembro, me parece que tinha José Alves de Alcântara, que era um deles, o Baixa Rama, chamado Zeca Rama. Jurandir, da professora Clarice, esposo, Jurandir Freire da Costa. Antônio Moraes de Almeida, o Totonho do Dário, que hoje está com 102 anos, completando, era vereador e presidente da Câmara também. Dona Eunice Angélica Duarte, que era esposa do senhor Plácido Martins Duarte, foi também presidente da Câmara. Eu me lembro, a Câmara era composta naquela época, parece que era 11 naquela época. Ramirinho foi naquele tempo? Ramiro de Almeida Neto também foi vereador naquela época. Tio Libório, lá da Umburana, também foi vereador em Santo Sé. Liborino Lopes de Almeida. Como era o nome dele? Liborino Lopes de Almeida. Era o nome do Libório? Era, vulgo, mais conhecido como Libório. Desse homem. Vulgo Libório. A Umburana pertencia a Santo Sé? Umburanas não pertencia a Santo Sé. Umburana era município de Campo Formoso. Mas vizinho a Umburana, sempre existiu a região conhecida como região de Barrigudas. Este nome tem como origem a árvore centenária que existe lá na região por nome Barriguda. Havia um litígio político entre Santo Sé e Campo Formoso, mas quem dominava mais era Santo Sé, entendeu? Até mesmo o eleitorado, as obras do que existiam no município, feita por Oswaldo Ribeiro. Primeiro veio aquela eleição do
Marculino Ribeiro com Fafá, não foi? Foi. Aí votei no Marculino Ribeiro. Houve aquele problema, que ganhou a eleição, mas roubaram. Eu não boto, mas eu acho que aconteceu aqui no meio. Depois de Marculino Ribeiro veio a eleição de Oswaldo com Finado Placínio. Aí levantou de manhã cedo, chegaram lá de noite, aí fomos tomar banho. Ele bora que tomar banho, fomos cedinho, banhar dentro da roça, tinha um poço bom, banhando aí. Ele falou, o que é que você acha na política aqui? Eu digo, rapaz, aqui, quem ganha aqui é o... Era quem? O Placínio. Não, sim, eu digo, é o Placínio que estava mais não. Eu digo, quem ganha aqui é o Oswaldo. Rapaz, não me diga isso não, você aqui, essa coisa, eu digo, é porque eu apoio ele. Não me diga isso, ele ficou todo sem jeito assim. Eu digo, não, eu tenho que falar a verdade, eu não vou dizer ao senhor, porque o senhor está aqui, o que eu lhe apoio, não apoio, nós vamos votar em Oswaldo Ribeiro, nós somos criados juntos, desde menino, essa coisa. Ah, mas isso não importa, eu digo, importa muito. Eu já disse a ele que vou votar nele, vou votar nele. Aí, assim, ganhamos a eleição. Aí me candidatei. Doutor Djalma, ele gostava de brincar muito, nós ia brincar baralho lá na casa dele, vez que amanheceu o dia. E ele me chamava de suplente. Suplente de vereador. Ei, suplente, bora aí. Eu digo, tá, vou lhe mostrar o suplente. Eu brincava muito com ele, né? Sim. Ele, mas você acha que vai se eleger? Eu digo, eu só não vou ser o mais votado porque eu não quero. Se quisesse, e era mesmo naquele tempo. Rapaz, o povo tudo dessa vereda. Aqui do Cajuí, para sair na Ponta d'Água, todo mundo queria votar em mim. Mas não, tem um antídoto. A gente fazia... Cheguei num Umburana um dia, se eu levo aquelas chapinhas, meu amigo, o povo doido para eu dar chapinha. Não ia votar no menino, não. Todo mundo em mim. Eu digo, não quero não. Aí fiquei só com a serra, cabeluda, aqui o Limoeiro. E aqui na serra. Naquele tempo eu tive quase 600 votos. Sento Sé, mergulhado no passado. Ou ainda Tombador, testemunho de velhos tempos, onde o velho cederá lugar ao novo para que se eleve a qualidade de vida de seu povo. Assim noticiava a televisão no Brasil. É porque Santo Severo, eu cheguei ali, fazia vergonha. Os carros que tinha em Santo Severo naquele período, eu tinha um Jeep, cheguei com um Jeep. O Oswaldo tinha o carro ali dele da prefeitura. Quem tinha uma caminhoneta o Valverde. E para você ter uma ideia como foi, Oswaldo, para trazer os móveis dele de Jacobina. A estrada entrava lá do Salitre, não tem aquela ponta ali. Sim. Entrava ali por dentro daquela serra, ele botou uns 20 homens na foice, roçando dos lados para poder passar uma caçamba. Era uma caçamba que não tinha como vir um caminhão. Uma caçamba com os móveis. Aquele tempo os móveis, era tudo grosseiro, né? Aí nós não tinha nada, não tinha escola. Quando o Oswaldo chegou em 67, tinha 7 escolas no município. 7 escolas. Se você queria ensinar um filho, você tinha que pagar. A velha Santo Sé era uma pequena cidade onde não havia a mínima estrutura para nada. Não tínhamos estrada para Juazeiro, estrada que fosse transitada normalmente, entendeu? É tanto que quando o Oswaldo Ribeiro assumiu a prefeitura no primeiro mandato, uma caçamba que a prefeitura tinha para ir buscar óleo para funcionar os motores de água e de luz, teve que tirar 2 pneus da traseira para poder dar acesso a Juazeiro. Tinha uma praça enorme na cidade, toda quebrada, bancos quebrados, tinha um coreto no meio da praça, todo dilacerado, quebrado, e as pessoas passavam em caminhos dentro da Malva e do Mussambê, no meio da praça. Quando o Oswaldo assumiu, o município, a prefeitura, ele mandou limpar logo esta praça, que era uma verdadeira vergonha, entendeu? Para fazer uma praça nova. E dentro dessa praça, desta Malva e do Mussambê, foram mortos pelos trabalhadores 4 cascavéis. Esta praça era no centro da cidade de Santo Sé. Professora Marlene Campos, 4 décadas de dedicação entre a saúde e a educação para os moradores de Santo Sé.
Eu comecei como professora leiga. Assim, eu fui para Juazeiro estudar, mas estudei, aí só fiz o ginasial. Quando aí eu precisei de trabalhar, né? Aí ficou difícil. Eu trabalhei em algumas funções. Depois eu ingressei na escola de enfermagem, deixei, não continuei mais com o magistério e fui para a enfermagem, né? Aí eu fiz um curso naquele tempo a gente chamava atendente, que hoje é a técnica de enfermagem, né? Porque era atendente. Era atendente, chamava atendente de enfermagem. Então eu comecei a trabalhar estudando e fiz a técnica, mas juntamente eu estudava com o pessoal, umas freiras de Recife que vinha para aí e dava as aulas, né? E aí eu resolvi, ficou difícil, eu não pude mais continuar a estudar, aí então eu resolvi trabalhar, arranjar um trabalho profissional, né? Aí eu fui estudar. Estudava, aí eu fiz 2 anos de parteira prática, associado, parteira prática e atendente de enfermagem. E aí eu ingressei logo na Promate. Eu peguei 1.100 crianças. 1.100 crianças eu tenho anotado no desses caderno. lugares todos? O primeiro parto que eu fiz foi lá na Promate. E a senhora tem esse número? 1.100 crianças? 1.100 crianças. Eu trabalhei 39 anos. Porque eu passei com uma nota, naquele tempo dizia assim, as notas, né, quando era boa, passou com distinção e louvor. Eu trabalhei 2 anos lá só de enfermagem. Aí vim para Centro-Sé. Porque aí o prefeito, que a professora Mariazinha tinha sido minha professora, ela gostava muito de mim, ela era filha de Tonhá. E o prefeito a prefeitura ainda estava no poder de seu Tonhá, mas o prefeito era Francisquinho, né? Aí elas me chamaram. Francisquinho era quem? Francisco de Souza Reis? Francisco de Souza Reis. Chamava Francisquinho. Por isso a rua em Centro-Sé, Francisco de Souza Reis. De Souza Reis. O padrinho de Vatinho, padrinho de batismo. Do padrinho do professor Val. Ele e a professora Aurélia. São os padrinhos de batismo. Professora Aurélia Centro-Sé. Campus Centro-Sé. Que inclusive a escola Aurélia é o nome dessa mulher do Francisquinho. E ela era a esposa do seu Francisquinho. Joia. Né? Tinha o hospital do CESP, mas estava fechando. O CESP fechou em Centro-Sé, o prédio muito grande no hospital, e recolheram o pessoal de lá, só ficou apenas Cantinho Nílio, que era o encarregado de limpeza, né, cuidava ali, e Zé Campos, que era um auxiliar de enfermagem, né? Saí da Promate e vi para aí. Mas quando eu cheguei aí, resolveram me mandar para Itapera. Voltei em Juazeiro, fiz um curso de 3 meses de professora leiga. Naquele tempo a gente só ensinava a professora leiga, tinha que fazer o curso. O que era professora leiga? Professora leiga é professora que não era formada, certo, mas que tinha um pouco de estudo. Eu já tinha o ginasial. Entendi. Entendeu? Eu já tinha o ginasial, já podia ser professora leiga. Foi difícil demais. O senhor perguntou como era isso. Sim. Era difícil, porque eu sempre eles me convidavam, sempre fui convidada. Eu nunca fui desempregada, graças a Deus, desde quando. Mas só me mandavam assim, para os lugares mais difíceis, né? Uhum. Era de um lugar para outro. Aí eu passei 1 ano lá na Tapera. Lá Tapera montava o postinho, né? No salão da escola mesmo eu montava um posto. Assim, a prefeitura matava 2 coelhos com uma cajadada só, uma professora e uma enfermeira. E aí foi fácil por isso, porque associava, a função era quase semelhante, né? Eu fazia as 2 coisas. Professora, quanto ganhava uma professora leiga? A senhora consegue se lembrar de mais ou menos quanto? Era 10 conto. 10 conto? 10 conto, eu não sei o valor de conto. O valor disso hoje agora? Na Tapera eu fui para lá com 10 conto pela prefeitura e era muito dinheiro. Mas aí o prefeito entrou em acordo com o firmo e lá os meninos me pagavam tostão. Não sei se vocês sabem o que é tostão, né? Sei não.
Então lá o firmo fez um acordo com os pais de família, ele me mantinha, firmo Damasceno. Que foi vereador? Que foi vereador em Centro-Sé. Porque a minha tia Nísia, ela morava, já era conhecida de lá, porque ela foi criada lá com esse pessoal, foi criada com minha avó Marcelina, né? E minha avó Marcelina era dali, da aldeia, né? Era índia. E aí a minha tia ficava ali, eu fiquei com minha tia. Minha tia costurava lá e eu fiquei com ela na casa do Deinho e da mãezinha. Aí voltei para Centro-Sé, né? Aí em Centro-Sé eu continuei com um mini posto de enfermagem na minha casa e aí fui ensinar na sede mesmo. Quando foi em 69, eu fui para Cabeludas. Quando eu estava em Cabeludas, apareceu o Mobral. Foi em 69. Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Era só alfabetização para adultos. Não basta alfabetizar. É preciso também evitar a regressão dos já alfabetizados. Para isso, 40 milhões de cruzeiros estão sendo investidos este ano no desenvolvimento de um vasto programa de atualização. A ação do Mobral apoia-se na solidariedade nacional. A esse respeito, fala o presidente do órgão, Arlindo Lopes Correia. Como eu já tenho dito e repetido, o Mobral vive da boa vontade da população brasileira. De modo que nós precisamos da sua ajuda, encaminhando o analfabeto aos postos do Mobral, cedendo um lugar para as nossas salas, incentivando alguém a ser alfabetizador. É isso que faz o sucesso do Mobral. Aí então, Daniel mandou me chamar e mandou que eu incluísse lá também o Mobral. Aí eu fizesse uma classe do Mobral lá em Cabeludas. Aí eu fiz uma classe. Aí então, Daniel fez uma reunião junto com o Dr. Denis e aí me colocaram como presidente do Mobral. E o Mobral não só funcionava só para dar aula. Ele fazia cursos, dava cursos. Agrupando os que andavam separados, a Mobralteca acena a personalidade de cada um, convidando o município a exprimir a sua cultura. E aí eu tinha que me virar para procurar professoras, dava aula, trazia professoras do município todo, porque em todo município nós pusemos uma sala de aula. Em quase todo o município. E eu tinha que supervisionar essas aulas todinhas e só podia ser à noite, porque era a hora que estava funcionando. A gente comprou bibigás, espalhando. Como chamar? Bibigás. Bibi? É um botijãozinho pequeno, um botijão mesmo pequeno com uma lâmpada. E também os aladins. O aladim ele ficava pendurado era pendurado assim, mas dava uma luz muito grande. O aladim era gás. E era difícil porque aqui não tinha gás. A merenda era só essa, o burgô. Ou cuscuz ou mingau do leite. E os milagres começam a acontecer. Gente que ontem aprendeu a ler, hoje dá autógrafo do livro que escreveu. São os poetas e prosadores do Mobral. Prata da casa, ouro do Brasil. Quem poderia ter acreditado? O programa cultural acreditou. No Mundo Novo, que hoje é o Bazoar, e o pai de Zé Fidelis, o nome dele era José, mas a gente chamava Carimbimba. Ele tinha 66 anos quando entrou na escola e ele tinha muita vontade de aprender. Até hoje, quando eu me lembro assim, do jeito dele, eu sinto assim uma coisa, eu chorei muito. No dia que ele recebeu o diploma, porque quando terminou o ano letivo, ele foi o mais aprovado. Até mais do que os mais novos. Ele, já disse, com distinção e louvor, ele recebeu o diploma dele. Eu coloquei distinção e louvor, ele não perdeu em nenhuma matéria. E ele não aprendeu só escrever o nome. Ele já escrevia o nome de Mundo Novo, já escrevia o nome dos filhos todos, o nome dos netos. Ele fazia questão de aprender. E ele
E aí, no dia que ele recebeu esse diploma, ele pulou tanto, um velho já, de cabelo branco, saiu na rua correndo, assim, parecia alucinado. Eu já sei ler, eu vou votar, esse ano eu voto. E o negócio dele era Oswaldo era com o doutor Denis, né? Ou esse ano eu dou um voto para o doutor Denis. Ele aprendeu mesmo. A luta de um pai que se transformou em um herói, pois, apesar de não ter ido à escola, esforçou-se para ver os filhos formados e um deles chegou a ser secretário de educação desse município, Joaquim Domingos da Silva, seu Quinzinho, que mais tarde seria prefeito de Centro-Sé por 2 ocasiões. Vou embora para Centro-Sé, botar os meninos na escola. Aí o velho não queria que eu viesse, mas Joaninha, eu digo, não, eu fico aqui, eu vou criado como eu não vou criar meus filhos igual a mim, não, porque eu nunca fui na escola nem para ler um ABC. É mesmo? Não, eu nunca li nem um ABC. Verdade. Aí, mas comecei a andar no mundo, rodando aqui para São Paulo, Rio Grande do Sul, esse mundo todo vendendo pedra. Eu vi que tinha necessidade, né? Eu aprendi alguma coisa porque eu fiz força mesmo. Era comprando caderno, comprando livro, naquele tempo tinha o paliocra, né? Sim. Aí eu pegava o paliocra do Edgar. Edgar era irmão tio dessa menininha aqui. Aí eu... Menininha, Dona Lourdes? Sim. Sim. E eu comecei com aquilo ali, escrevendo e foi indo, com com poucos tempos já eu estava bem desenrolado, né? Esse compadre Daniel era professor no Campo Largo, ele era a leitura muito boa. Ele escrevia para mim, só para eu escrever para ele ver minha letra. Minha letra era muito bonita. Sim. Aí aprendi a escrever, aprendi contas, graças a Deus. Comecei a me desenvolver, isso aí. Mas nunca fui numa escola. E o colégio lá, naquele tempo, ele não queria. Oswaldo foi para Salvador, lutou para conseguir o colégio ali para Centro Severo. E eles contra, naquele tempo, Dona Hilda, seu Oswaldo, escola, como é que você vai lutar para você arranjar a escola para aqui? Eu vou conseguir. Mas o senhor vai criar cobra para lhe morder. Ele disse, não tem nada não, eu quero assim, eu quero cobra para me morder. Vai criar cobra para morder. Para morder. Foi a cabeça deles como era. Eles queriam ficar todo mundo cego, que era para eles poderem manipular o povo. Aí Oswaldo conseguiu a escola. Naquele tempo, foi buscar o Edgar, a professora Eudália. Logo assim que me formei na cidade de Jacobina, eu juntamente com minha esposa, nós nos transferimos para a cidade de Centro-Sé, da velha cidade, porque naquela época existia um prefeito parente nosso, o primo carnal, Oswaldo Ribeiro, e nos fez o convite para virmos a Centro-Sé, ajudá-lo a fundar um colégio. Fundamos o colégio, começamos a ministrar aulas no mês de março com a primeira série ginasial daquela época. O colégio era integrado à campanha nacional de escolas da comunidade, cujo colégio denominava-se, ou ainda denomina-se hoje, Colégio Custódio Centro-Sé, em memória a um grande filho do município, Dr. Custódio Centro-Sé, integrante da família Centro-Sé. Foi uma pessoa muito importante no município, político, e Oswaldo Ribeiro, em homenagem a esse filho ilustre da cidade, colocou o nome do colégio Custódio Centro-Sé. Pertencia à SENEC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Esse colégio, ele era mantido uma parte pela prefeitura, outra parte pelos pais de alunos, né? Nós tínhamos um conselho local, onde tinha presidente, vice-presidente, e reuníamos de mês em mês, fazíamos reunião para
verificarmos a situação do colégio, como estava o seu funcionamento, entendeu? E passamos a trabalhar inicialmente com a primeira série ginasial, parece que me lembro-me, com 30 e poucos alunos, 36. Parece que 36 alunos naquela época, né? Alunos, 36. Até deles já eram até mais velhos do que eu, alguns, na idade, né? Mas vocês dois davam aula? Dava aula. Eu lecionava, ministrava a disciplina de matemática e ciência e minha esposa Eudália, português. Português, francês. Português, francês. Depois eu ensinei também psicologia. Pois, psicologia. Daí começamos aos troncos e os barrancos, como diz o dizer popular, o dito popular. Tropas do Exército formam a Guarda de Honra e são passadas em revista pelo Marechal Costa e Silva, já investido no posto de Supremo Mandatário. Naquela época existia o curso de admissão ao colégio, onde muitos alunos do interior, a exemplo aqui da antiga Castela, próxima ao antigo Riacho dos Pais, tinha um professor muito competente, o professor Valdomiro, ele preparava alunos para o curso de admissão na cidade de Santo Sé. Lá eles eram submetidos à prova e ingressavam na primeira série ginasial. Entendeu? Houve muitos. Depois houve também a fundação de um pensionato pelo padre Marcos Tilia para atender a estes alunos do interior e até mesmo de cidades circunvizinhas, como de Casa Nova, aquela região de Pau a Pique, Barra da Cruz. Nós tínhamos alunos que estudaram no nosso colégio. O primeiro diretor, muitos às vezes dizem que foi o professor Edgar, esse que vos fala, mas não foi o professor Fernando Falcão de Jesus. Ele era coletor lá na cidade de Santo Sé, trabalhava no fisco, né? E foi diretor do colégio e professor de História Geral e Geografia Geral, o professor Fernando. Por sinal, Falcão de Jesus. Por sinal, era uma figura muito importante e muito preparada nessas duas disciplinas que eu citei agora. Nessa época que ele foi diretor, eu assumi a função de vice-diretor. E logo após o primeiro ano de funcionamento do colégio, o professor Fernando veio a falecer na cidade de Juazeiro e eu, na qualidade de vice-diretor daquele colégio, assumi a direção geral do colégio. Tinha quantos anos? Naquela época eu tinha 24 anos de idade. 23. 23 anos de idade. Já era casado? Já era casado, tínhamos 2 filhos, o Hélito e Soninha. E vocês casaram com quanto? Casaram novos, né, os dois? Casamos bem novos na cidade de Jacobina. E logo assim que me formei, em 1967, nós nos transferimos logo em 68 para Santo Sé, a velha cidade, que hoje está submersa pelas águas do grande lago de Sobradinho, mas graças a Deus trabalhamos muito ali em benefício da educação dos jovens que até antes de nós, digo de boa fé e com muita vontade de dizer, eles não conheciam as luzes do saber naquela época. Muitos jovens deles que tiravam ali a escola primária, terminavam o curso primário, mas não tinham condição de ingressar no colégio. Foi o primeiro colégio? Foi o primeiro colégio, foi. Então o senhor tem a alegria de ser um dos primeiros professores do Custódio? A alegria de ser um dos primeiros professores, praticamente primeiro diretor e um dos fundadores daquele estabelecimento de ensino. Eu me lembro que havia um cargo delegada escolar, Sim. Era nomeada pelo governo do estado. E essa primeira delegada em Santo Sé foi a professora Clarice dos Santos Costa, é delegada do município.
eu fui nomeado oficial do Registro de Imóveis da comarca de Centro-Sé pelo governador Luiz Viana Filho, naquela época. Isso em 68? 68. Meu amado, eu me formei em Jacobina, lá onde me criei, né? Me casei, me formei. Já vim de Jacobina, concursada pelo Estado. Fui aprovada no concurso público em 1968, de janeiro. E aí, Oswaldo nos convidou e eu fiz a opção para Centro-Sé, né? E aí já vim como professora formada na cidade de Jacobina, viemos para Centro-Sé. Passaram um ano, já estamos com 52 anos aqui. Tem passar um ano. Assumiu, 70 semanas de Daniel. Assumiu funções. Assumi funções de diretora escolar, de grupo escolar de Antônio Balbino. Eu fui diretora escolar. Fui delegada escolar. Também, do município de Centro-Sé, tudo pelo Estado. Já estou com 52 anos no Estado, professora do Estado. E a receita para ter uma saúde dessa e uma animação dessa? Jesus. A receita é amor, doação, né? A melhor receita é doação, é amor, é paz, é harmonia, crer que o Senhor é o dono de tudo e é quem nos sustenta, que nos guarda e nos dá força para continuarmos vivendo. Essa foto, quando eu era diretor do Colégio Custódio Centro-Sé, presidindo uma solenidade de formatura de uma turma do colégio, na Igreja Matriz de Centro-Sé. Ali eu começava o meu discurso falando às pessoas que se achavam presentes, aos alunos formandos e desejando muitas felicidades a todos, eu me lembro disso ainda. E, naquela época, em nome do governo do Estado, eu conferia a eles o diploma de professor da primeira turma do Colégio Custódio Centro-Sé, na velha Centro-Sé. Tem aqui na foto um aluno que eu gostava muito, me tinha muita dedicação e consideração, o José Fábio de Almeida, mais conhecido como Fabinho, filho aqui da saudosa Dona Dinária, da família Almeida. Era um rapaz muito bem comportado, bem dedicado aos estudos e o destino, parece que foi o destino. Deus o levou muito novinho, faleceu na cidade de Belo Horizonte, nos deixou muita saudade. Centro-Sé, as lendas e as embarcações do São Francisco. De primeiro, a pessoa via essas coisas que eu estou falando, via Nego d'Água, via a Mãe d'Água, via Pai do Mato, porque tem o Pai do Mato também. E tem tudo, a pessoa via. As cartas e correspondências da cidade, bem como mercadorias e outros utensílios, vinham através de uma embarcação conhecida como vapor. Quando ao longe se ouviu o apito do Benjamin Guimarães, a população concorria para o cais. Da chegada do vapor, cada canto da cidade traz uma recordação. A caixa d'água, o grupo escolar Dr. Juca Centro-Sé, o hospital, a prefeitura e o quartel.
nesse documentário, você ficou sabendo mais algumas informações sobre o começo histórico de Centro-Sé, suas origens, em especial indígenas, portuguesas e negras. O início de algumas comunidades mostra um pouco do contexto histórico, cultural, econômico e político na região durante o século XIX. E, em especial, pontos fundamentais da organização das comunidades e da sede do município de Centro-Sé nas décadas de 20 a 60. Diante disso, solicitamos em especial aos professores e alunos da Rede Municipal de Ensino de Centro-Sé uma retrospectiva reflexiva para um levantamento de forma geral dos aspectos abordados em relação à parte cultural, política, econômica, histórica e geográfica. Nesse primeiro documentário, O Sertão Virou Mar e Centro-Sé Não Se Afogou. Inscreva-se no canal, deixe seu like e marque o sininho para ser avisado de nova postagem. Deus te abençoe.